Olá a todos e a todas. Vamos iniciar aqui o assunto sobre divisão celular, mais precisamente sobre mitose. A gente sabe que a divisão celular a gente aborda dois grandes processos, um é a mitose e o outro é a meiose. A meiose a gente vai ver mais adiante e a mitose, na verdade, o que caracteriza ela é que ela acontece, né, nas células eucariontes, mas elas são nas células somáticas, isso as células não gaméticas. Não se preocupe se tem alguma dúvida nesse primeiro momento, é que a gente, quando falar em meiose, a gente vai entender melhor essa questão de gametas, né, os gametas. Mas agora a gente está falando de mitose de células somáticas, né? Por exemplo, a célula da nossa pele, né? Uma célula dá origem à outra, né? Ela se divide, né? Uma única célula vira duas, né? Uma forma geral falando. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês agora uma apresentação aqui, a gente entender um pouquinho mais o que é a mitose, né? Suas fases. Falando sobre fases, existe um outro vídeo chamado sobre método mnemônico que fala sobre as fases da mitose usando esse método de memorização. Tá? Bateu a curiosidade, dá uma olhada nesse vídeo aí sobre método mnemônico, que é de memorização, mas mais precisamente sobre a questão do uso dessa técnica nas fases da mitose. Vamos lá então para a apresentação. Divisão celular, né? Mitose, professor aqui que vos fala. Só para a gente entender, né, que é um processo de divisão, que uma célula dá origem a duas células filhas, vamos dizer assim, né? Vocês podem ver ali como mostra na figura, é uma única célula, ela tem uma duplicação do DNA dela, né, duplicando-se, ela se divide em duas novas células, né, uma divisão equacional, isto é, né, cada uma vai ter a quantidade de cromossomos, né, referente àquela célula que originou. Então, por exemplo, se fosse uma célula epitelial humana, sabemos que a gente tem 46 cromossomos. Então, essas duas outras células que serão formadas, cada uma delas também vai ter 46 cromossomos. Para a gente entender um pouquinho o que seria essa divisão equacional. As fases da mitose, se a gente for ver, assim, ela tem esse período aí, né, em azul, que eu vou falar mais na sequência, que a gente chama de GAP, vocês já vão ver em livros, aparece muito em vestibular, né? O que é o GAP? GAP, na verdade, é um intervalo, é quando a célula se prepara para entrar em divisão. Vocês podem ver que é um período longo, né? Se a gente for analisar com as próprias fases da mitose. Então, a primeira fase, prófase, segunda metáfase, né? Depois anáfase, a terceira, e por fim a telófase, né? São essas quatro fases principais que caracterizam a mitose. Falei para você sobre o método mnemônico, né, de memorização. Tem um vídeo falando exclusivamente para não esquecer quais são as fases da mitose. Por isso você deve dar uma olhada nesse vídeo aí, vale muito a pena nesse sentido. Bom, a primeira fase ali, né, a prófase, digamos assim, ó, ela é a fase mais longa, se a gente for comparar com as demais, na relação à mitose. Por quê? Nesse processo aí acontecem umas coisas bem interessantes. Primeiramente, que a gente pode falar é a condensação do DNA. Você pode ver ali, ó, ela saiu do período de interfase, né, e entrou em processo de prófase. Então, o DNA vai se condensar. Uma coisa bem característica, por isso que eu falei que é uma divisão de células eucarióticas, né? São aquelas células que têm seu núcleo delimitado por membrana, por quê? É nesse momento aí que o núcleo da célula ele desaparece. Tanto o núcleo, né, a carioteca, né, digamos assim, essa membrana que delimita o núcleo, ela vai desaparecer, como o nucleolo também, tá? É nessa fase aí. Depois, seguido da metáfase, né, que a gente vai ver que é a formação do fuso mitótico ali, mas eu vou explicar melhor isso aí, até salientar o que a gente tem que ver de importante em cada fase. Já na anáfase ali, quando os cromossomos eles migram, digamos assim, para os polos celulares, né, para os polos dessa célula que está sendo formada ali. E a anáfase é quando, digamos assim, ó, essa questão da telófase, perdão,
é quando aquilo que se perdeu na prófase, na telófase, começa a ser reconstruído, né? Se perdeu a carioteca lá, se desapareceu na telófase, ela vai ser novamente criada. Também aí, ó, se lá na prófase houver a condensação do DNA, nessa fase, na telófase, vai ter a descondensação desse DNA. Então a gente começa a entender algumas coisinhas que acontecem de uma forma geral, envolvendo essas 4 etapas aí. Tá, vamos lá com a prófase. Como eu falei para vocês, né? É o início, né? Onde começa toda a condensação desse DNA. Ali a gente pode ver a diferença no início da prófase e no final dessa prófase, né? Como é que o DNA está. Então a gente pode ver ali, ó, o desaparecimento, né, de todo o envoltório nuclear, né, da carioteca ali, o desaparecimento dos nucleus, de uma forma geral, e o início, né, do fuso mitótico. Vamos lá pela metáfase, que é a segunda fase ali, ó. Então tem quando os cromossomos chegam ao seu máximo de condensação, isso é muito importante, assim, ó. O que acontece? O início da condensação do DNA é na prófase. E cai em vestibular, provas, de uma forma geral, qual é a fase da mitose que ocorre, digamos assim, o máximo da condensação dos cromossomos. Aí é metáfase. Então, às vezes, as pessoas erram na prova por causa dessa questão aí, né? Porque, na verdade, aonde acontece o máximo de condensação é na metáfase, né? Aí tem aquela questão da placa equatorial, né? Equatorial por causa daquela questão, né? Tá no centro ali. A anáfase que eu falei anteriormente para vocês, quando migra, digamos, as cromátides, né, que formam, né, cada pedaço ali que forma um cromossomo, a gente sabe que as cromátides, a gente tem uma do pai, uma da mãe, vamos dizer de uma forma geral assim, elas são, né, puxadas para o polo, né, e o rompimento do centrômero. E a telófase, né, daí é quando aquela questão, os cromossomos chegaram aos polos, né, dessas células. Então começa a desaparecer o fuso ali, das fibras do fuso, e como lá na prófase, né, começou toda a questão da condensação, agora começa a descondensar. Isso aí é questão bem de prova de vestibular também. Em qual fase acontece a descondensação dos cromossomos? Telófase, que é nessa fase da mitose, em que, digamos assim, todo aquele processo de condensação começa a descondensar. E nessa fase o importante é o reaparecimento tanto do nucleolo como da carioteca. E esses aí são as 4 fases que caracterizam a mitose. A citocinese, na verdade, cinese ali é quando tem a divisão, né? A divisão ali do próprio citoplasma, na forma geral, é quando as células realmente se dividem, né? Claro, na célula, se a gente for comparar a animal, que era a célula anterior, com essa aí, na célula vegetal a gente já tem essa questão porque como eles têm uma parede celular, né, então todo o processo de divisão. Mas a lógica é a mesma também, né, da citocinese, que é essa divisão, né, do citoplasma para formar as demais duas células ali. Resumão, o significado biológico da mitose tem que ver assim, ó, para que se faz mitose? Para crescimento, renovação dos tecidos, houve um ferimento, então, né, tu tem que dividir tuas células e formar um novo tecido ali. Regeneração celular, a gente vai ver que até mesmo no momento de interface, é um momento que a célula verifica se tem algum erro de DNA e se tem que eliminar ou não a célula, né? Aí que acontece algumas situações de crescimento não controlado de células, né, ou formação de tumores, vem numa falha nesse processo aí. Mas aí o que acontece? As células começam a se dividir, são células que não têm função nenhuma, e sim elas acabam pegando nutrientes, né, e ocupando o próprio espaço daquilo que seriam células normais, né. E na questão da reprodução assexuada ali, mas isso aí a gente vai abordar mais na sequência, quando a gente retornar a questão da mitose, a gente retorna esse outro tipo de reprodução aí, tá? Voltando aqui, quero mostrar para vocês essa simulação mostra, né, de uma forma geral. Deixa eu carregar a minha imagem aqui. Deixa eu ir para o cantinho, não atrapalhar.
Então, vocês podem ver assim, ó, tem um período de interfase, vamos lá para profase, né? Prófase. Então, vocês podem ver ali, ó, toda a questão, né, do início, daquela questão da condensação do DNA, aonde vai começar a desaparecer, digamos, a membrana envolve o núcleo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem ali, ó. Em todas as fases até o final, ó, até chegar na áfase ali. Agora, olha a telófase ali, ó, quando já está lá no polo. Ó, voltar aqui para vocês parar na citocinese, ó, quando começa a divisão ali, ó, da própria membrana plasmática, citoplasma originando as duas células ali. Voltando rapidinho aqui, ó, na telófase ali, onde acontece, né, a descondensação do cromossomos. Tá? E vou mostrar na sequência, para finalizar, aqui são várias células, deixa eu passar para esse lado aqui, para ficar melhor a visualização. Vocês podem ver ali, ó, são várias células, na verdade, todas elas em processo de mitose, elas não estão todas no mesmo período ali, né? A gente pode ver direitinho. E para finalizar, sim, eu vou chamar a atenção no período de interfase, que a gente vai observar na imagem ali, ó. Deixa eu compartilhar com vocês, ampliar. Vocês têm o processo de mitose aqui, que compreende as 4 fases ali, sendo pela prófase, terminando na telófase, né? E a gente tem esse período aqui de interfase, assim, ó, entre uma mitose e outra, né? Então, esse aqui é o período de gap, na verdade, a gente vai observar que a gente classifica como G1, S e G2, mas o que tem o significado? No G1 aqui é quando tem um aumento do tamanho da célula, né? Então, antes de qualquer divisão celular, ela tem que duplicar o seu material genético, né? Principalmente o que a gente está falando do DNA. Aí já no S, né, que a gente vê a replicação do DNA ali, a gente tem aquela duplicação semi-conservativa do próprio DNA, e no G2 ali, um pouquinho antes do início da própria mitose, onde acontece a síntese de proteínas e de moléculas, né? Tudo isso aí é o período de interfase. Ali, na verdade, qualquer problema celular ele é feito uma correção nesse momento, antes do próprio processo de mitose, né? Porque por que eu vou dividir uma célula, né, com problema, né? Que ela não é o padrão que eu preciso, né? Então, é nesse período importante aqui, antes do próprio processo de divisão celular, que é feita essa correção.